Fala galera, então chegamos aqui a esse sexto e penúltimo episódio já dessa segunda temporada de The Last of Us. Galera, esse episódio aqui, ele é um episódio que estava colocado, obviamente, para pegar muito forte, não apenas na questão dos flashbacks, né, mas na questão emocional. Porque como tu junta muitos momentos ali importantes da relação da Ellie com o Joel, e principalmente tu pegando essa ponte, né, exatamente ali, o momento da conexão, do momento onde se encerra a primeira temporada, por um momento onde se inicia a história deles ali realmente em Jackson, tendo passado 20 dias apenas de diferença, tu colocando novamente aqueles personagens muito próximos do momento onde tu viu eles pela última vez lá na primeira temporada, que lembra, obviamente, ao mesmo tempo, como que funcionava a relação dos dois, como era bem desenvolvida a relação dos dois e como que isso ganha muito forte para a série na questão de química, funcionalidade de roteiro, de narrativa e tudo mais. Isso já estava claro que ia acontecer no episódio. E o episódio ele junta esses flashbacks ali com essas passagens, né, de tempo entre os aniversários da Ellie, para ir também contando fatores que são muito importantes para que a gente entenda o que aconteceu e também o que vem vir pela frente. Independente, até vou fazer um vídeo separado, tá, para colocar essa semana sobre a verdadeira Ellie, sobre toda a discussão que está acontecendo, para também a gente poder discutir alguns pontos aqui no canal. Tem um momento do episódio que ele subverte muito a questão da expectativa. Os primeiros flashbacks, eles são o puro Ctrl+C, Ctrl+V dessa parte emocional, que consegue realmente trazer pra gente toda essa emoção de ver esses dois personagens ali juntos, com toda aquela conexão que realmente é muito importante. E quando a gente tem a primeira patrulha e a gente tem a questão do Eugene agora realmente esclarecida, cai toda aquela teoria em relação ao Eugene saber sobre a imunidade da Ellie e por causa disso o Joel ter feito, né, literalmente ter executado o Eugene por causa dele saber tudo mais, ele poder entregar por ter sido um vagalume, aquela coisa toda no passado, e isso ter ali uma conexão toda. Cai e vai talvez para um campo que é o mais até orgânico de acontecer dentro da história. Patrulha, o ataque, infectado, mordido, tempo de vida, ali contando, né, muito rápido contra ele, e todo esse detalhe, justamente dele poder ou não se despedir lá da esposa da Gale. E como que vai se montando a situação entra nessa questão do que é realmente moralmente correto. Que isso cada um vai ter a sua opinião. Não adianta, cada um vai ter a sua opinião. Assim como o que envolve o que o Joe fez lá no hospital, com todos os vagalumes, com o pai da Abby e tudo mais. A série, nesse momento, ela coloca essas duas questões como uma mesma pergunta do que é moralmente correto. Porque é o ponto como a história da série acha para fazer essa ligação para Ellie, de como ela realmente entendeu o que aconteceu lá atrás. Então, a gente volta para essa questão toda do Eugene. O que é moralmente correto? O que realmente o Joel deveria ter feito naquela situação ali? O perigo era, obviamente, muito grande de voltar para Jackson, mesmo com uma janela de tempo teoricamente possível para que ele pelo menos pudesse se despedir da Gale e pudesse ter esse último momento tão importante, principalmente até para Gale. Porque questão do Eugene, até o diálogo tá bem claro, né? Sobre a questão do medo, sobre a questão da última vez, sobre tudo que está acontecendo naquele momento ali, tá? Essa despedida ela é muito mais importante para Gale, que vai permanecer ali e ter, né, esse último contato, mesmo que seja com uma diferença de distância e tudo mais, é importante para Gale. E a gente entra nessa questão mais lógica do que está acontecendo. O Joe, ele vê as coisas com uma clareza. E essa clareza para ele naquele momento, independente da série juntar essas duas informações, tá? E colocar na mesma pergunta.
A clareza pro Joe que ele coloca nesse momento é realmente esse perigo. E realmente do valer ou não valer a pena correr esse risco todo. E não vale a pena. E ele toma essa decisão e depois tem toda a questão lá da mentira contada para Gale. E aí a gente entra na Ellie realmente entrando no meio daquela discussão e tornando realmente uma discussão. Né? No meio que está a situação já resolvida, o Joe deixando bem claro do que ele iria falar, a maneira como ele fala, a maneira como é entendido pela Gale. A Ellie transforma tudo ali numa grande discussão por colocar a verdade do que era a vontade do Eugene e do que está sendo mentido nesse momento. E muito vem por toda essa questão do olhar. A série, ela explica que a Ellie só tem realmente essa reação por causa do olhar. Então, a cena da varanda, ela reforça justamente por que a Ellie pega e abre a boca e conta a verdade para Gale. Vem tudo pela questão do olhar, vem tudo por juntar essas duas perguntas e vem tudo por voltar novamente para eles antes de chegarem a Jackson, aquela última cena, que inclusive volta, né? Lembram que a temporada abre justamente com aquele último momento novamente. Ela abre. Por que ela volta justamente para a questão toda da mentira? É a importância toda dos porquês, dos motivos. Mesmo que o você jurou tenha sido usado de uma maneira diferente aqui e tenha quebrado, eu acho que 100% a expectativa de todo mundo, tá? Que não foi usado como se esperava. Que realmente aquele você jurou era sobre o que aconteceu lá atrás com os vagalumes, lá atrás com o pai da Abby. Não, era realmente sobre o Eugene. E o Eugene ganha também essa importância toda porque ele representa tem outras coisas que são jornadas da Ellie no jogo, jornadas da Ellie de descoberta, tudo mais, essa informação. O Eugene está representando tudo isso. E é importante para esse laço todo de personagens que The Last of Us estabeleceu na segunda temporada também que o Eugene tem essa importância, porque tem realmente essas consequências ali dentro de Jackson. E a partir disso, não adianta, a gente acaba fechando nessa pergunta. O que é moralmente correto? O que realmente deveria ter acontecido ou não ter acontecido, não só na questão do Eugene, mas voltando naquele primeiro momento do olhar do Joe para Ellie, o que deveria ter acontecido naquele momento dos vagalumes lá. E é uma questão muito complicada, é uma questão muito subjetiva, e a resposta toda tá muito colocada ali, e eu gosto que eles trazem essa questão de propósito, né? Qual era o propósito de tudo isso realmente acontecer? E daí tu coloca em paralelo a questão do amor. O propósito e o amor e o que vai acontecer e o largar, o desprender e o ter a certeza, não ter certeza do que pode realmente acontecer, o que aconteceu com os outros, né, que estavam ali também passando pelos experimentos e tudo mais, é muito complicado. Então, eu acho que o episódio ele consegue, de uma forma, transformar um episódio que seria puramente flashback com algo já claro pro ponto onde ele quer chegar no ponto, só que conseguir surpreender de algumas maneiras diferentes ali, utilizando muito esse personagem do Eugene para transformar ele com essas diferenças ali de como que vai chegar realmente o momento final entre os dois. E é bastante importante até. Eu acho que aquela cena da varanda, no momento que tem a conversa final entre os dois, que o dia seguinte ele tem esse peso do não vou te desculpar, acho que não vou te desculpar, mas eu vou tentar. Porque ali ele dá uma brecha um pouco diferente para os acontecimentos que acontecem. Né? Acontecimentos que acontecem é bom redundância, né? Os acontecimentos que chegam no dia seguinte, a morte do Joe, tudo mais. Porque, de uma forma ou de outra, eu acho que a série ela tá tendo, tá? Isso a gente tá vendo uma obra fechada, a gente não tá vendo uma obra que pode ser modificada, a gente não tá vendo uma novela, né, que está sendo gravada simultaneamente com a reação do público, como principalmente era antigamente com as grandes novelas, as grandes produções da Globo, onde tudo se mudava completamente. Para quem não conhece, para quem é jovem, assim funcionava. Se tinha completamente uma pesquisa com o público e se alterava destino de personagens, acontecimentos e afins, inclusive finais de novela.
é uma obra aberta, como se chama. A gente está vendo uma história, uma obra fechada, que já está gravada há muito tempo, que a gente está vendo agora esse resultado de todo o trabalho. Ou seja, a ideia por trás de tudo isso é muito importante, que traz uma explicação que a série está colocando também do porquê que a Ellie estava, digamos, um pouco mais birrenta ou um pouco mais... acho desleixada, não sei, eu não sei a palavra certa para definir a Ellie nesse momento, como ela estava, até os eventos ali acontecerem com o Joe estar na frente dela. A Ellie em Seattle é outra coisa. E isso também a gente vai acabar conversando no vídeo em separado que vou fazer aqui pro canal para a gente poder discutir esses pontos. Mas eu acho que a série, aí que tá, ela tenta dar forças pro que ela tá criando nesse episódio aqui. Esse episódio ele tem muito esse contexto também. Ele é muito mais do que um episódio emocional de flashback com elementos que vão te levar até o ponto que tem que ser da descoberta toda da Ellie sobre a informação, que é o que ela fala pra Nora também, né? E a gente vê o encerramento do episódio ali com a Ellie voltando lá pro teatro pós o que ela fez com a Nora. Então, são pontos importantes, assim, que tem as alterações, usa-se todo a questão, né, de troca de personagem para um complemento e mudança de jornada para reforçar tudo ali, faz essas conexões todas e não deixa, acho que de nenhuma maneira, de tocar nessas partes emocionais, tanto dos momentos bons, quanto daquele momento final ali da varanda, que é importantíssimo, onde para mim, cara, Bella Ramsey e Pedro Pascal simplesmente arrebentam ali, arrebentam. E tá muito ali também caracterizado a força que tem da química desses dois, quanto contadores de história, do que fez funcionar muita coisa na primeira temporada de The Last of Us. E o quanto que talvez The Last of Us também tenha se perdido em como achar o tempo certo para contar a história que está sendo contada nessa segunda temporada, e acho que principalmente depois do episódio 2, onde tem elementos ali que acabam se perdendo da maneira como eles estão sendo contados, e aí que está o ponto, de como que as coisas estão sendo contadas para chegar, né, no destino onde ele quer chegar. Cara, e é óbvio que o episódio da próxima semana, o encerramento da temporada, vai ser um episódio extremamente explosivo, literalmente. Extremamente explosivo. Eu fico ainda, obviamente, tentando achar esse ponto de corte que eles vão fazer ali. Tem um ponto que é muito forte, tá? Que até não vou falar aqui para não trazer algum tipo de spoiler e tudo mais. Mas eu até acho apressado trazer esse ponto para agora, independente de estar no tempo correto dos acontecimentos, se pegar o material base da adaptação. E até colocando o material base da adaptação, aquele primeiro momento que a Gale aparece no episódio, que o Joe vai perguntar sobre a mariposa, a Gale tá lendo um livro chamado Eartha Bites, que é talvez a mãe de todas as obras de apocalipse que aconteceram, de zumbis que aconteceram depois no passar dos anos. Eartha Bites, ela teve ali a sua adaptação acontecendo, inclusive feita pela AMC norte-americana. Ela não estreou, acho que oficialmente no Brasil, mas, né, assistimos já por Águas Misteriosas, inclusive tem as críticas de todos os episódios aqui no canal também. E Eartha Bites é interessante aparecer ali como uma referência clara, porque acho que tem muito de Eartha Bites em The Last of Us, assim como tem muito de Eartha Bites em The Walking Dead, por mais que Eartha Bites seja uma história que vai por um outro caminho em relação à humanidade. Mas algumas coisas ali, inclusive do próprio protagonista, do que se pensa sobre pontos, né, dessa questão de sobrevivência e essa questão toda de como tu vai trazer novamente uma humanidade para tudo que se perdeu por causa da virada do apocalipse, tem aparecendo também em The Last of Us. Então eu acho legal, é um easter egg que está colocado ali. E Eartha Bites, a série até, ela não é, cara, uma série maravilhosa, mas ela tem pontos bem interessantes ali na sua adaptação. É uma série que trabalha muito com a questão também de passagens de tempo, mas eu gostei muito de estar ali como referência. Gostei muito de estar ali exposto como um easter egg, porque justamente é a mãe de todas as adaptações que se vieram depois. Eartha Bites é a primeira, que tem de tudo para formar realmente a base dessas histórias todas que vieram depois. Então é só um ponto ali que eu gostei bastante de aparecer. E até a Catherine O'Hara, né?
ela pega ali, Catherine O'Hara, atriz que faz a Gale. Ela pega, tem no primeiro momento aqui, aparecendo, né, Eartha Bides, e daqui a pouco ela pega e ela abre bem para mostrar bem o detalhe, inclusive aqui da parte contracapa, para deixar mais claro ainda, inclusive o nome do autor e a parte de, novamente, de título e tudo mais ali. Então, é uma coisa interessante porque justamente é esse fator de todo o universo que tá ali. Galera, coloque mais comentários o que acharam sobre esse 6º episódio, o que vocês esperam para semana que vem. E não esqueçam sempre daquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.